Fala galera, aqui é o professor Adriano Guimarães e hoje eu vou iniciar a nossa aula 4, tá bom? E na aula 4 eu vou falar sobre o quê? Sobre um tópico que é provável de cair. Na aula 1 eu falei sobre as estruturas, a direção, o assessoramento, a execução estratégica, tática e operacional. No vídeo 2 eu falei sobre a composição da estrutura, quais eram as unidades que compunham cada uma delas. Eu falei sobre as finalidades e acabei montando um quadro para vocês poderem fazer uma revisão. Na aula 3, eu me dediquei especificamente a falar sobre o quê? Sobre as unidades da estrutura de execução estratégica, tática e operacional, e eu mostrei como elas estão o quê? Subordinadas. Quem é subordinado a quem, tá ok? Agora, no vídeo 4, vai ser um vídeo muito curto, eu vou falar sobre a extinção. Vou colocar aqui na tela para gente, logo. Eu vou falar sobre, aqui, ó, a extinção, a desativação, a criação ou a alteração de delegacias, tá bom? Cara, isso é um artigo, e esse é aquele artigo que eu costumo dizer que é um artigo solto dentro do texto da lei, tá bom? E esse artigo que fica solto, às vezes a banca cobra, e num concurso como o da Polícia Civil de Goiás, cara, ele pode ser determinante. Então, vamos aqui logo, olha, dar uma olhada, e agora pegar o artigo 16, tá bom? O artigo 16, ele fala assim pra gente: as delegacias de polícias existentes na data da publicação desta lei, né? Quais delegacias são essas? As regionais, distritais, as especializadas municipais e a especializada estadual ficam mantidas, dependendo a sua, o quê? Extinção, desativação, alteração ou criação de novas, né? Dependendo de lei. Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho é, cara, eu tenho 4 itens aqui. 1, 2, 3 e 4. Eu gosto de trabalhar sempre, quando tem esses elementos, com mnemônico. Eu gosto sempre de construir mnemônicos. Cara, e esses mnemônicos, eles vão parar onde, né? No momento que você cria um mnemônico, ele vai para a porta da tua geladeira, ele vai para um caderninho de mnemônicos, entendeu? Para te poder entrar numa fase de revisão rápida deles. E Adriano, por que eu tenho que criar mnemônico e revisar? Porque a banca pode fazer a seguinte pergunta para ti. Olha aqui, ó. Eu vou botar essa questão aqui, ó. Olha só a pergunta que a banca pode fazer para ti. Segundo a lei orgânica, deixa eu colocar aí a tela cheia. Bom, vou colocar aqui uma tela cheiaça para vocês. Segundo a lei orgânica dos policiais civis do estado de Goiás, os grupos de polícia civil existentes ficam mantidos, podendo, por meio de portaria do delegado-geral da Polícia Civil, serem, assinale a única alternativa falsa. Então ele está ali pedindo, olha, como é que eu vou o quê? Criar ou extinguir grupos de polícia. Olha a questãozinha aqui, ó, 5. Olha a questãozinha 5 aqui, ó. O regime jurídico das carreiras de delegado de polícia, escrivão de polícia, agente de polícia, papiloscopista policial, é o estatutário, cujas disposições lhe serão aplicáveis, exceto no tocante àquelas expressamente previstas na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás. Considerando o disposto neste estatuto, as delegacias de polícia, olha só, as delegacias de polícia existentes na data da publicação desta lei, regionais, distritais, especializadas municipais e estaduais, ficam mantidas, dependendo, em regra, sua extinção, desativação, alteração ou criação de novas, do que? E aí,
a resposta ali que eu teria que dar. Pode ver que essa é uma questão que ela está bem estruturada. Ela é uma questão bem montada. E em dia de prova, pode derrubar muita gente, ou deixar dúvida na cabeça de muita gente. Então, vamos lá. Eu faço mnemônicos. E como é que eu vou entender esse texto aqui? Cara, os mnemônicos, eu sempre começo pegando a primeira letra de cada um deles. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira letra. Criação C, alteração A, desativação D, tá. E aí, né, eu vou agora o quê? Vou criar uma palavra. Ali, para mim, já ficou bem nítido. A palavra o quê? Cadê? E o cadê aqui, ó, ele vai servir para quê? Criação, ok? Aí eu tenho aqui, ó, a alteração, a extinção e a desativação. Então, quando eu falar cadê, eu estou falando agora do quê? Desse mnemônico que vai me dizer como é que eu crio, eu altero, eu desativo ou eu vou extinguir uma delegacia. Para extinguir uma delegacia, eu falo que cadê lei? Cadê a lei? E aí, quais delegacias que eu tenho? Eu tenho a delegacia regional, eu tenho a delegacia, o que mais, galera? Municipal, a distrital, a especializada municipal, a especializada a estadual, tá legal? Essas delegacias é que podem serem criadas, extintas, alteradas ou desativadas por meio da lei. Agora, olha só o detalhe aqui, ó. Ressalvado o disposto no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Cara, ressalva significa o quê? Exceção. Ressalva fala de uma exceção. Então, qual é a exceção? Cara, a exceção desse artigo aqui é que o presidente da República ele pode, por decreto, criar ou extinguir órgãos. E aí você tem que lembrar aqui que uma delegacia ela é um órgão, tá bom? Ela é um órgão e o governador do estado, por simetria, tá legal? Ele vai poder, por meio de decreto, criar ou extinguir. Isso é uma regra do direito constitucional. Eu não estou agora falando da Lei 16.901, não. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essas questões lá em direito constitucional ele poderia misturar aqui. Eu acredito que na tua banca isso não vai ter, tá bom? Isso aqui não vai ter. Isso aqui é o chamado poder regulamentar do administrador público, não é? E esse decreto aqui, ele na realidade é uma exceção, onde o decreto está criando o órgão ou extinguindo. Isso vai depender muito do que? Se não envolver alteração financeira. Adriano, não estou entendendo balufas. Então vamos lá de novo. Primeira coisa. Primeira coisa. Tá? Quando que temos o quando é que nós temos o KD? Quando é que nós temos o KD, galera? O KD das delegacias. Aí você fala, já sei, Adriano. Quando tu fala KD, tu tá falando o quê? Criação
Está falando da alteração. Tu está falando da desativação. E tu fala também da extinção. Então, quando é que nós temos o KD das delegacias, tá bom? A gente só vai ter o KD das delegacias, primeiro, quando houver lei. Então, o KD depende de lei. Então, só lei pode criar, alterar, desativar ou extinguir uma delegacia, tá bom? Eu vou até colocar bem aqui, ó. Então, cadê o KD das delegacias, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó, a regra. Qual é a regra? Aí você me fala, Adriano, a regra é lei. Tirar daqui. Então a regra é para criar, extinguir e tudo mais, lei. Qual é a exceção? Qual é a exceção? Exceção vai ser um decreto do governador do estado, mas ele só pode caber se não houver o quê? Aumento da despesa orçamentária. Significa o quê? Eu quero criar uma nova delegacia. E aí essa nova delegacia demanda, por exemplo, contratação de servidores. Eu preciso agora comprar material, eu vou ter despesa orçamentária. Se eu vou ter despesa orçamentária aumentada, eu não posso por decreto, eu só posso por meio de lei. Agora, se porventura eu for fechar uma delegacia, ou eu vou criar uma delegacia nova, mas não tem alteração no meu orçamento, entendeu? O governo não vai gastar mais por isso, então o governador ele pode o quê? Ir por meio de decreto. Isso é uma forma de reorganização dos recursos. Então, guarda isso daí. Criação, alteração, desativação e extinção em regra é lei, tá bom? A exceção é sempre o quê? O decreto. Aí eu vou ver isso aonde? Lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal de 88. Essa seria a exceção, tá bom, galera? Essa seria a nossa exceção. Legal, matamos aqui o artigo 16. Super de boa. Vou avançar um pouquinho mais, tá bom? Os grupos de polícia, olha só agora. Os grupos de polícia existentes ficam mantidos, podendo serem o quê? Olha como ele vai repetir aqui, ó. Extintos, desativados, alterados ou criados por meio de portaria. De quem? Do delegado geral de polícia. Puta merda, Adriano. Isso daí pode dar uma pegadinha louca. Pode sim. Então vem pra cá. Olha o que eu vou fazer agora. Cadê? Cadê? Eu aplico em duas situações. Eu aplico KD
nas delegacias. Eu aplico o KD nas delegacias e eu aplico o KD nos grupos de polícia, tá bom? Então é delegacia de polícia, grupo de polícia civil. Não vou ficar batendo nisso daí não. Ok. Só que nos grupos, qual é o instrumento do KD? No grupo, qual é o instrumento do KD? Cara, o instrumento é a porta, portaria. E essa portaria, ela é de quem? Qual é a pessoa? É o delegado geral. É o delegado geral. Vou logo te falando, eu nem vi antes, mas isso provavelmente deve ser uma competência do delegado geral. Quer ver? Bora dar um pulinho lá rápido. Eu vou aqui pegar a lei bem rápido para a gente poder dar uma olhada. Eu sair aqui da tela. Pegar aqui o meu outro controle aqui. Se me permitirem, eu vou abrir aqui a legislação para a gente dar uma olhada. Aqui, ó. Vou colocar aí a lei agora para vocês. Vou colocar aqui a legislação. Tá aí, ó. Daí é a legislação. Deixa eu colocar numa tela cheia. Para vocês darem uma olhada. Tá aí, ó. Essa é a minha legislação, no caso, né? Legislação que eu estou usando aqui, ó. No curso que eu estou gravando para a galera. Tá bom? Gente, olha só. Bora lá nas competências do delegado geral. Deixa eu lá nas competências do delegado geral. Aqui a parte de estrutura já foi toda. O gabinete do delegado geral. São atribuições do delegado geral. É muito provável que ele tenha uma competência aqui, ó, que seja de criar, extinguir, bora ver aqui, ó. Avocar, suspender o apoio, decidir em grau, compor, convocar, fundos, ver, suspender porte de arma, avocar, irregularidade. Não, parece que não aparece nada aqui. Ser direção, planejamento institucional, administração superior, meio de coordenação, não, não tem. Não tem aqui como eu achava que ele ia criar, extinguir, entendeu? Os órgãos. Ok. Então vamos voltar para cá. Ó. Não é competência, não, melhor, não aparece como competência do delegado, embora ele tenha ali que criar ou extinguir por meio das portarias do delegado geral, ok? Isso fica uma dica. Toda vez que tu vê, digamos, uma função, por exemplo, do delegado geral de polícia, é sempre bom tu dar uma olhada logo nas competências dele, entendeu? Como aqui, como eu fui olhar, olha. É sempre bom dar uma olhada nas atribuições dele. Por quê? Porque, em regra, quando aparece alguma coisa assim na lei, ela vai estar também lá nas atribuições. No caso aqui não estava, tá legal? Mas vamos aqui fechar esse ponto. Então, o KD eu aplico aos grupos e KD eu aplico à delegacia também. Só que as delegacias, eu tenho regra e eu tenho exceção à regra. Qual é a regra? Regra que para ter KD em delegacia tem que ter lei. Qual é a exceção? A exceção é decreto.
Agora, só um detalhe que eu não te falei lá em cima. Quando eu falo lei, lei, quem é que cria lei? Poder legislativo. Decreto, poder executivo, tá bom? Poder executivo. E aí, qual é a exceção ali? O decreto do poder executivo, eu só posso criar, extinguir, alterar, né? Ou desativar uma delegacia quando não houver aumento de despesas. E isso emana do poder normativo, tá bom? Do poder normativo. Beleza, galera? Então é isso daí. Bora agora para a questão. Para fechar esse vídeo. Ok. O regime jurídico das carreiras de delegado de polícia, escrivão, agente, é o estatutário. Significa o quê? Qual é o regime jurídico aplicado na Polícia Civil de Goiás? É o estatutário. Vou pegar logo daqui, ó. Considerando aqui, ó, o disposto neste estatuto, as delegacias de polícias existentes na data da publicação desta lei, regional, distrital, especializada, municipal e estadual, ficam mantidas, dependendo, em regra, a sua extinção, desativação, alteração ou criação de novas. Vamos lá. Letra A. Previsão no ato originário, isto é, dado o controle de constitucionalidade, faz-se necessária a previsão na Constituição Federal? Não, cara. Não é necessário que a previsão na Constituição. Não é necessária a previsão constitucional, tá bom? E quando eu uso ato originário, eu estou me referindo exatamente ao quê? A Constituição Federal, que é o ato originário. A lei é chamada de quê? De ato primário, tá bom? A lei aqui, ó, ela vai ser chamada de ato primário. E o decreto é um ato secundário. Isso aqui vai te servir em direito administrativo, direito constitucional, esse linguajar, tá bom? Aqui eu acho que a banca não vai cobrar dentro da legislação, não. Uma questão como essa pode até vir. Então a letra A está errada. Letra B. Previsão no ato originário. Não, cara. Ato originário a gente já sabe que é o quê? Que é Constituição. Tá fora. Tá bom? Tá fora. Eu não vou nem ler o resto. Adriano, por que tu não vai ler? Cara, eu sei que tá errado pelo que fiz a questão. C. Previsão legal. Opa, Adriano, previsão legal? Sim. Agora, olha só a próxima alternativa, como pode deixar uma dúvida do candidato na hora da prova se ele tiver com emocional elevado. Previsão em lei complementar. Adriano, lei complementar na lei? É. Mas olha só, bora voltar aqui no item. Olha o que ele fala. A previsão depende de lei. Toda vez que você vê, não é? Ele falando que depende de lei, significa o quê? Que eu dependo, no mínimo, de lei ordinária, que tem um rito de votação mais simples, tá bom? Eu poderia aplicar uma lei complementar? Posso, né? Mas eu estou falando aqui que eu só posso criar, manter, extinguir, desativar por meio de lei complementar? Não, é lei. Então, em regra, vai ser lei ordinária, mas pode ser uma lei complementar? Pode também. Então, aqui na questão, olha, eu coloquei tanto previsão legal como previsão em lei complementar. O correto é o gabarito C, porque quando eu falo que eu peço lei complementar, eu estou o quê? Tirando de cena a lei ordinária, tá bom? Então, o gabarito correto é o C, o gabarito D está o quê? Incorreto pelo termo complementar. Previsão em decreto do chefe do Poder Executivo. Cara, aqui pode, mas ele figura como uma exceção, e essa exceção somente pode ser aplicada quando não aumentar despesas, galera. Só quando não aumentar
despesas, tá bom? Questão número 6. Me diz aqui embaixo se gostou da questão, tá bom? E aí, lembrando, né? Se você está assistindo até aqui essa parte do vídeo, cara, deixa um like aí, né? Faz um comentário, pô, uma galera aí assistindo não tá deixando like, comentário, nem nada. Eu tô achando que a galera não tá curtindo muito essas aulas, tá bom? Então vou até encerrar logo. Segundo a lei orgânica dos policiais civis do estado de Goiás, os grupos, de polícia, eles têm de ficar mantidos, podendo ser por meio de portaria, serem o quê? Extintos, transformados, criados, alterados, redistribuídos ou desativados. Puta que pariu, Adriano. E agora, como é que eu faço uma questão dessa? Cara, eu já te falei como é. Isso daqui, ó, é um caso de KD. E o que é o KD? KD é criado. Ó, bora logo cortar só pelo início da letra, tá bom? KD. Eu tenho aqui um C, eu tenho um A, eu tenho um E e eu tenho um D. Então, quem é que eu corto? Tá e tá. Então, eu já sei que aqui é falso e aqui é falso. Bora lá, o primeiro, eu não sei o que é, vamos imaginar. Eu não sei qual é o primeiro, mas eu já sei que o segundo é falso. Falso. Opa, aqui é verdadeiro. Então, letra B eu corto. Falso, tá podendo. Opa, aqui é verdadeiro, então eu corto. Já eliminei o que, ó? Letra B e letra D. Agora, olha só, o penúltimo é falso também. Então, de trás para frente. Opa, aqui é verdadeiro. Tá cancelado. Opa, aqui é verdadeiro. Tá cancelado. Opa, aqui é falso, pode. Aqui é falso, pode. E aí, o KD significa o quê? Criação. Então, criação, verdadeiro. O A, alteração. Opa, verdadeiro. O D, desativado. E o E, extinto. Então, qual é a sequência correta? É V, correto. F, correto. V, V, F e V. Gabarito, alternativa E, galera. Alternativa, letra E. Vou até apagar aqui, ó. Vou marcar de amarelo para ficar legalzinho, tá bom? Bem, isso aí foi a aula de hoje, né? Deixei aí para vocês mais um conteúdo bacana. Cara, se curtiu, deixa aqui um like, tá bom? Se quiser o material em PDF, entra no grupo, no link aí do grupo do Telegram, tá legal? E não esquece de me dar um feedback. Então escreve, se quiser dar uma ajudada, se quiser que eu continue gravando vídeos, tá bom? Então deixa um comentário, dá um like, entra lá no grupo do Instagram, no grupo do Telegram ou me procura no Instagram. Galera, estamos encerrando por aqui, tá bom? Beijo, abraço, tamo junto até essa prova. Fui!